Olá, é uma grande alegria, mais uma vez, me encontrar com você aqui neste programa. Eu quero, a partir de hoje, iniciar uma série de estudos sobre a Epístola aos Efésios, onde nós vamos estudar alguns temas de cada um dos 6 capítulos dessa epístola. Vamos hoje iniciar uma série de estudos sobre a Epístola aos Efésios. Como eu havia dito há pouco, nós vamos estudar alguns temas dos capítulos desta epístola, onde nós iremos procurar conhecer a mente de Cristo através destes escritos de Paulo contidos nessa carta. Eu quero ler aqui no capítulo 1, versículo 3, onde Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É muito importante nós observarmos que esta é uma das cartas mais profundas do ponto de vista da doutrina, da revelação e da exposição. Alguns escritores chegaram a afirmar que não há nenhum documento, nenhum livro escrito que se compare em termos de profundidade, no sentido espiritual da palavra, como esta carta aos Efésios. Aqui eu quero abrir com esse tema, onde Paulo fala sobre as bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? O primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é que nós temos que entender, sim, que as bênçãos, elas têm um caráter espiritual. Por outro lado, é importante nós sabermos que as verdadeiras bênçãos são essas, espirituais em Cristo. Aqui Paulo vai colocar para nós algumas dessas bênçãos. Observe bem, no capítulo 4, ele vai falar sobre a eleição antes da fundação do mundo, no versículo 4. Depois, se você observar, no versículo 7, ele vai dizer sobre a redenção que nós temos no sangue de Cristo Jesus. Depois, se você observar, aqui no versículos 13 e 14, ele vai falar sobre o selo do Espírito. No versículo 18, ele vai falar da iluminação dos nossos olhos, para que nós conheçamos a riqueza do nosso chamamento e da nossa vocação. E por último, aqui neste capítulo 1, se você ler os versículos 22 e 23, Paulo vai falar de uma outra bênção, que é o encabeçamento de Cristo sobre a sua igreja. Observando cuidadosamente cada uma dessas bênçãos citadas neste capítulo 1, nós podemos ver o que realmente Paulo está dizendo aqui nesse versículo 3. Que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Porque o caráter, a natureza das verdadeiras bênçãos, das bênçãos eternas, elas são espirituais. Porque nós temos as nossas bênçãos limitadas a este mundo, elas são temporais. Essas bênçãos limitadas a este mundo, que nós sempre envolvemos nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, essas questões ligadas à saúde, são bênçãos que nós muitas vezes pedimos para Deus. O grande perigo é quando essas bênçãos limitam e governam as nossas devoções. E aí nós esquecemos que as verdadeiras bênçãos são essas que têm um caráter eterno, um caráter celestial. Essas bênçãos são as bênçãos que devem governar os nossos afetos. Essa é a primeira grande lição que nós extraímos deste capítulo 1. Que Deus possa, de uma maneira grandiosa, poderosa, falar ao teu coração e te abençoar com esta palavra.